Você vai dar hospedado? Se não ir no seu hospedado, eu hospedado aqui no. É? Vem cá. Vem no hospedado, vem no hospedado aqui. Já que insiste, né? Já que insiste, não hospedado. Já que insiste, não hospedado aí. Cadê essa porta aí? Cadê essa porta? Você também aí tá demais. E o Paulo já? Tem que encostar o Cícero. Cadê o Cícero? Você não deu pra mim, não? Ricardão, corintiano. Cícero. Aqui é Corinthians. Vai quase ser corintiano lá daqui a pouco. Naquele bonito. Pois é, o Ricardo tinha me chamado. Bonito. Na sexta-feira da apresentação. E eu, pelo horário, falei, isso não vai dar certo. Eu cheguei aqui. Mas então. Mas eu falei, vai que dá uma zica, esses caras vão poder tomar um negocinho. Não, tava no apetite. Não tinha compromisso aqui, não dava. 7 horas da sua queria fazer isso. Então, eu falei, não. Na faixa ia ser legal. Na faixa ia ser legal. Não. Eu falei, fui cedo. Mas chegamos juntos lá, chegamos juntos. Eu tinha compromisso com ele. Pode pegar a filha. Vocês não foram lá, foi bom pra caramba. Foi bom pra caramba lá, viu, Nilson? Fica pra próxima, né? Não dava tempo de eu chegar pra Até Santista foi. E tirou foto e gostou. Tirou foto. E gostou. Chorou. Chorou, não, chorou. Chorou abraçado com a foto do Guerreiro. Não, com o Tite. Deu um beijinho. É? Pode marcar outra, né, Bahia? Amanhã não vai dar para voltar, vamos ver se ele tem alguma teste para passar o título para ele, né? Aí tu faz um canal direto. Porque amanhã nós vamos para Brasília, né? Quarta-feira, né? Aí na outra quarta-feira a gente vai dar uma teste para ver se precisa, né? Consegue, não consegue? É mais pela pessoa. Tudo jóia. Não, espera um pouquinho. O Cícero tem que chegar aí. Todo molecão, né? Eu voto. Tipo semana. Vota a comissão. Já? A comissão não vota? Tudo bem. Mas né? Não, podia fazer assim, mas então fica com o meu pegar. Aí você fala assim, tudo bom. Ele estava lá no. O parceiro estava lá no estacionamento perto da. Trouxe até bolo pra ela. Da imobiliária dele, o André lá. Tem estacionamento perto da imobiliária. Vai o André. É lá perto da imobiliária. A imobiliária Achando que vai. Começar com você. não é muito pequena. Os vereadores estão aí, chama lá. Os vereadores estão aí. Acho que o França aí não está aqui ainda e o Louro. Importante. Vamos tomar um café. Já estava frisado, esquecendo a água, pô. Esquecendo a água. Segunda-feira que era cheio da cara. Mal do filho. Na fricção, não teria como a gente primeiro, segunda.
ele vai passeando. Na praça tem todo dia. Sabe, domingo, segunda-feira. Mas fez um exame aí, vê que tá lá. Ele mudou no filho. Eu escutei ainda, só vi na vamos bater um papo. Mas precisa. Estudante. Terça-feira é o dia dele. Só essa, né? E ver se você consegue se mover. Sério? Louco? Sério? Vai lá. Irmão, falou pra você. Eu lembro do cara. Olha, Diego, deixa eu celular com a minha mesa aí, não? Por favor. Cicero, Ele faleceu, foi um cara que trouxe uma história da música. Vai fazer a chamada. Você vai declarar ele disse assim, ó. Fica agora. Sai do plenário e pode sentar ali. Não está tão bem. É mesmo? Vamos lá, então. Aí depois a primeira é a chamada força também. A primeira é essa chamada aqui. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Rubens Carlos Pereira presente, André Luiz de Paula, Arte de França, João Estevão, José Ernesto, José Ivo, Dorival Sampaio, Luiz Maurício, Marcos Morrai, Marilaila, Nivaldo Vieira, Oswaldo José, Rafael, Ricardo Correia, Rubens Rodrigues. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declara aberta a sessão especial de julgamento da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaila Thanos Maluli. Não, mas até fala. Só se for na França, né, doutora? Só se for, aliás, eu queria essa senhora aí. Pega a pia. Se for necessário ficar uma hora. Se for necessário ficar uma hora, eu fico. Então declara no pedido agora. Por ser uma sessão de julgamento da vereadora Marilaila Thanos Maluli, eu a declaro impedida por ser a denunciada. Então, de acordo com o artigo 16º da Lei Orgânica do Município,
e do parágrafo 4º do artigo 135 do Regimento Interno, solicito ao senhor Cícero Rodrigues da Silva, eleito em 7 de outubro de 2012 e diplomado primeiro suplente da coligação DEM-PRTB 28 PCB 65, para a legislatura 2013-2016, que se apresente para prestar compromisso e assumir seu mandato no lugar da vereadora impedida. Informo que os mesmos já protocolou a documentação necessária no departamento administrativo desta casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do termo de posse do vereador Cícero. No dia 25 de maio de 2015, às 9 horas, na Câmara Municipal da Estância Balneário de Peruíbe, sala das sessões Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Rafael Vitor de Souza, compareceu o senhor Cícero Rodrigues da Silva, eleito primeiro suplente de vereador pela coligação formada pelos partidos DEM, PRTB e PCdoB, em 7 de outubro de 2012, para a legislatura 2013-2016, legalmente diplomado, para prestar compromisso e tomar posse do cargo de vereador do município de Peruíbe, na sessão especial de julgamento do relatório final da comissão processante, criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela vereadora Mari Laila Tânis Maluli. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação de bem servir ao cargo no qual é investido neste momento, prestando o compromisso de exercer com dedicação e lealdade o mandato de vereador do município de Peruíbe, respeitando as constituições e as leis e defendendo os interesses do município. A seguir, o senhor presidente da Câmara declarou legalmente empossado o vereador do município de Peruíbe, o cidadão Cícero Rodrigues da Silva. Para constar, determinou o senhor presidente que se lavrasse o presente termo, que lido em sessão vai por mim, primeiro secretário, bem como pelo presidente e pelo vereador ora empossado. Peruíbe, 25 de maio de 2015. Senhor vereador, prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando as constituições e as leis e defendendo os interesses do município? Sim, prometo. Declaro empossado, então, para este ato, o vereador Cícero Rodrigues da Silva. Seja bem-vindo, pode tomar o seu lugar ao plenário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação. Convocação. O presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, atendendo a solicitação da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar, cometido pela senhora vereadora Marilaila Tânis Malolo, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como cassar seu mandato eletivo com respaldo em Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º, e Regimento Interno em seu artigo 33, inciso 2º, 134, e nos demais aplicáveis, dando cumprimento ao disposto do inciso 7º do artigo 135 e artigo 166 do Regimento Interno. No uso das suas atribuições, vem convocar Vossa Excelência para a sessão de julgamento a se realizar às 9 horas do dia 25 de maio, na sala de sessões Monsenhor Francisco Lino dos Passos, para deliberar sobre o relatório final da CEP acima citada. Para conhecimento dos senhores vereadores, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório do processo do relatório da CEP.
Solicito ao primeiro secretário que faça novamente a chamada para constar o nome do vereador recém-possado. Denilson Augusto Pereira, presente. André Luiz de Paula, Edson de França, João Estevam, José Ernesto, José Ivo, Lourival Sampaio, Luiz Maurício, Marcos Morrai, Mari Laila, Nivaldo Vieira, Valdo José Pinto, Rafael Vitor, Ricardo Correia, Rubens Rodrigues Gomes Júnior. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo da CEP. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Instância Balneária da cidade de Peruíbe, pedido de abertura de uma comissão especial processante para apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaila Teles Malone, em razão dos fatos narrados abaixo, conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de voto contrário aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como caçar o seu cargo eletivo, com respaldo no Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º, em regimento interno, em seu artigo 33, inciso 2º, 134 e nos demais aplicáveis. A requerente Claudete de Castro Dourado Andreotti, portadora do RG 7176494, devidamente inscrita no CPF 068334738, dígito 11, com título de eleitor, cidade de Peruíbe, domiciliada na Avenida dos Expedicionários, Centro Peruíbe. Vem a presença de Vossa Excelência relatar os seguintes fatos, que sejaram a representação do Ministério Público e nesta Casa de Leis, contra a vereadora Marilaila Teles Malone, com domicílio na Câmara Municipal da Instância Balneária de Peruíbe, Rua Nilo Soares Ferreira, 37, Centro Peruíbe, São Paulo, onde receberá as intimações necessárias na forma da lei, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos, para que possa a expor e, ao final, requerer a abertura da comissão especial processante. Das preliminares. Noticia o presidente do requerimento sobre a denúncia feita ao Ministério Público de autoria da munícipe Claudete Andreotti, protocolada no Ministério Público contra a excelentíssima senhora vereadora Marilaila Teles Malone, por falta de decoro parlamentar, com respaldo à resolução 13 de 2009, do regimento interno da Câmara Municipal da Instância Balneária de Peruíbe, conforme a representação do Ministério Público da Comarca de Peruíbe, feita em 5 de fevereiro de 2015, a referida denúncia foi devidamente recebida pela autoridade competente para averiguar os fatos alegados pela requerente. Em síntese, a denúncia imputa ao denunciado falta de decoro parlamentar, tipificada nos artigos 15 da Lei Orgânica do Município de Peruíbe, inciso 2º, parágrafo 1º, tendo por envolvimento em conversas vexatórias, expondo seus pares e as casas de leis, em frente aos assessores e eventuais convidados em seu gabinete no momento, momento em que a gravação estaria sendo realizada. O presidente da Casa de Leis expedirá a termo notificação com cópia a ser juntado aos autos para a senhora vereadora Marilaila, desta Casa de Leis, para vir a se defender das denúncias e de infrações político-administrativas que lhe irrigou a requerente Claudete Andreotti. Termo de notificação, que esta será instruída com cópia de denúncia, com os documentos que instrui e ainda, considerando que a denúncia refere-se à prática de conduta tipificada nos artigos 15, inciso 2º, parágrafo 1º. A denúncia a ela se referiu como sendo parte integrante, bem como considerando que decorre da denúncia do entendimento de que as provas das quais se servem para comprovar a autoria da materialidade da conduta que imputa a senhora vereadora Marilaila são os elementos probatórios obtidos pela requerente, objetivando destarte propiciar a denúncia efetivo, direito à ampla defesa contraditório. Em foco, estas que também juntamos aos autos do presente processo. Embora a denúncia não tenha primado pela boa técnica, a mesma deixou evidente e claro o ajustamento dos fatos apontados à letra da lei. Como assim, a denúncia buscou alicerçar a sustentação dos fatos aduzidos, fazendo referência às peças de autos de representação, tanto do Ministério Público como na Câmara Municipal de Peruíbe, e depoimento das pessoas envolvidas na gravação, ali colhidos. Destaque a narrativa contida na denúncia se apresenta suficiente para clara e lógica, portanto, poder propiciar a denunciada a exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Dos fatos. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, bem como o Decreto-Lei 201 de 67, a possibilidade de decretação da perda do mandato ao parlamentar que se comportar de modo incompatível com o decoro parlamentar. Trata-se da gravação em mídia recebida por esta denunciante de maneira apócrifa e publicada no site
e nas redes sociais, onde constam diálogos vergonhosos que conversam sobre a votação de comissão processante. Acontece que nesse diálogo a vereadora fala sobre a existência de acordo envolvendo vereadores que presume por ser suplente. Menciona ainda que não se pode comentar sobre esses acordos. Obviamente, mesmo se tratando de exteriorização do pensamento nas falas da senhora vereadora, qualquer cidadão está sujeito a responder por eventuais excessos praticados, mas ainda no âmbito dos crimes contra a honra ou contra os vereadores citados. Não restam dúvidas de que a denunciada procedeu de maneira incompatível com o decoro parlamentar, envolvendo conversas vexatórias, expondo seus pares e a Casa de Leis Municipal, em frente aos assessores e eventuais convidados, em seu garantido momento que a gravação estaria sendo realizada. Resta, portanto, respostas a serem dadas por toda a opinião pública sobre as seguintes perguntas. O que seriam os acordos mencionados na gravação? Por que os vereadores mencionados pela vereadora estariam somente preocupados com eles? Então, eles não estão preocupados com o povo? A prefeita teria pedido para não ser investigada em todos os pedidos de investigação anteriormente protocoladas? Teria a senhora prefeita ligado para outros vereadores que votaram contra todos os pedidos de investigação dela? Teria os vereadores recebido algo em troca e outras CEPs que votaram contrário? Caso não sejam verdadeiras essas conversas entre os vereadores, qual seria o intuito da vereadora denegrir a imagem dos seus colegas vereadores? Qual seria o acordo mencionado pela vereadora na gravação, que ela deixa claro por não poder comentar? Se sabe esse eventual acordo, por que não denunciou o Ministério Público? Estaria ela prevaricando? Considerando ainda que parece, segundo a vereadora Marilaila, os votos dos vereadores acima mencionados não têm sido não tenham sido por livre convencimento, que se dão somente em troca de um famoso acordo com o Poder Executivo Municipal. Requer a abertura de comissão especial processante nos termos do decreto 201, de 27 de fevereiro de 67, e o regimento interno dessa Casa de Leis, no seu artigo 134, parágrafo 1º. A cidade de Pereira não suporta mais escândalos e mais escândalos. Como se seus agentes públicos fossem pessoas blindadas com imunidade para fazer o que bem quiserem. Devendo apoiar nossos bons políticos, pessoas abnegadas que deixam de lado suas profissões para atuar em prol do povo. Bem como assinar, fiscalizar, cobrar, criticar e reclamar e até denunciar, inclusive o antecessor, se o caso. Exercendo assim a verdadeira democracia e solutar cidadania. Os agentes públicos, por serem pessoas públicas, podem e devem ser criticadas quando apresentarem conduta em desacordo com as leis ou proceder de modo incompatível com a dignidade ou falar com o decoro na conduta pública. Afinal de contas, diga-me com quem andas e te direi quem és. Junto à cópia de mídia com gravação de conversas recebidas relatadas acima. Requer envio antecipadamente da cópia da presente a todos os vereadores para que não se alegue no futuro desconhecimento. Requer ainda, independentemente do resultado deste pedido, o envio ao Ministério Público para ser juntada a denúncia. Pede-se o prosseguimento do feito, período 9 de fevereiro de 2015. Ata da primeira reunião ordinária da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar, cometido pela senhora vereadora Marilaila Teles Maloni, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como caçar o seu mandato eletivo, com respaldo do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º do Regimento Interno, em seu artigo 33, inciso 2º, e nos demais aplicáveis. Aos 13 dias de fevereiro de 2015, às 9 horas, reuniram-se na sala de comissões, na Câmara Municipal da Estância Balneário de Pereira, os vereadores José Ernesto, presidente da CEP, Ricardo Correia dos Santos, relator da CEP, Rafael Vitor de Souza, vice-presidente da CEP, eleitos em comum acordo, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno dessa Casa. Assessorados pelo senhor Rôner Márcio, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o senhor presidente determinou ao vereador relator Ricardo Correia dos Santos que fizesse a leitura do pedido da CEP, protocolado pela senhora Claudete. Após a análise, os vereadores, em um acordo, determinaram ao núcleo legislativo que cumprisse o que determina o inciso 1º, artigo 135 do regimento interno, não havendo mais deliberações a discutir. O senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Eu, Ricardo Correia dos Santos, relator, mandei lavrar a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros.
Notificação. O presidente da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilai Tentes Malori, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários, pedido de comissões processantes, anteriormente protocoladas, bem como caçar o seu mandato eletivo, com respaldo no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, em seu artigo 4º, inciso 10º, no regimento interno, em seu artigo 33, inciso 2º, nos termos aplicáveis no uso de suas atribuições, bem de acordo com o inciso 1º do artigo 135 do regimento interno, encaminhar cópia da denúncia e documentos que a instruírem e notificar que está aberto o prazo de 10 dias para que a presente defesa prévia, escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10 dias. José Ernesto, presidente. Pedido de substituição do membro da CEP. A requerente Claudete, já devidamente qualificada no pedido de abertura da Comissão Especial Processante, com o número de protocolo 468-2015, no dia 9 de 2 de 2015, às 14h35, contra a vereadora Marilai Tentes Malori, por eventual falta de decoro parlamentar. Vem muito respeitosamente a presença dessa autoridade solicitar que haja substituição de um membro da referida CEP, em virtude desse membro, Rafael Vitor de Souza, tem laços muito fortes de amizade com a denunciada, o que a presença desse vereador comprometeria o bom andamento das investigações, pelo interesse visível desse membro em fazer prevalecer o lado afetivo entre a denunciada e o investigador. Foi amplamente divulgado no site Boca de Rua, inclusive com gravação das falas desse membro, o que passa a transcrevê-la na íntegra do site do Boca de Rua para esse pedido, conforme abaixo descrito. Esse vereador e presidente da Câmara disse que todos sabem que a vereadora não cometeu crime algum, por isso ele vai colocar em votação. Esse membro da CEP, a presença dele está viciada, por demais, de comprometida com a participação na CEP, que ele mesmo já antecipou em seu juízo de valor, sacramentando que a vereadora não cometeu crime algum. O veredito antecipado já foi dado por esse vereador, que essa requerente solicita que ele seja substituído nessa comissão especial processante. Quanto a vereadora, pelo vício, já previamente continua nessas falas desse vereador e presidente. Sem contar que esse vereador deve gratidão a essa vereadora por ter sido a responsável por ele estar ocupando o cargo de presidente, conforme gravação anexa. Por todo o alegado, estar fartamente comprovado, pede imediata substituição desse membro dessa comissão especial processante, para que com isso seja dada mais transparência às investigações, sem estar comprometido com os laços de amizade que existem entre os dois vereadores. Que seja feito um sorteio para que apenas esse vereador seja substituído. Pede-se, portanto, que seja lido esse pedido na próxima sessão ordinária da Câmara. Por todo exposto, essa requerente espera que seja acatado o pedido de substituição, para que essa CEP transcorra na mais absoluta transparência, sem afeto ou desafeto de nenhum membro da referida, obedecendo, portanto, todos os ditames das leis e regimento interno da Casa a que estão submetidos. Termos em que, com o devido acatamento e respeito, pede e espera deferimento. Período 19 de 2015, Claudete Andreotti dos Santos. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão Especial Processante criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilai Tentes Malori, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como caçar o seu mandato eletivo, com respaldo no Decreto-Lei de 201, de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º do regimento interno, em seu artigo 33, inciso 2º e nos demais aplicados. Aos 20 dias de fevereiro de 2015, às 9 horas, reuniram-se na sala de comissões da Câmara Municipal de Santos Balneário de Peruíbe, os vereadores José Ernesto Lessa Maranguinho, presidente da CEP, Ricardo Corrêa, relator da CEP, Rafael Vitor, vice-presidente da CEP, assessorados pelo senhor Wander Márcio de Souza, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o presidente determinou ao vereador relator Ricardo Corrêa dos Santos que fizesse a leitura do ofício protocolado pela senhora Claudete. Após ampla análise, os vereadores, em comum acordo, determinaram ao núcleo legislativo que solicitasse à Procuradoria da Casa um parecer verificando se tal solicitação tinha amparo legal. Não havendo mais deliberações a discutir, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Eu, Ricardo Corrêa dos Santos, relator, mandei lavrar a presente ata que vai, assim, assinada por mim e pelos demais membros. Ofício 17 de 2015. Senhor vereador, tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e ao ensejo, atenção, ofício suprarreferenciado, que solicita parecer e orientação dessa Procuradoria a respeito do pedido formulado pela munícipe senhora Claudete Andreotti,
que requer a substituição do vereador Rafael Vitor de Souza na qualidade de membro da Comissão Especial Processante instaurada para averiguar eventual falta de decoro cometido pela vereadora Marilaine Tênis Maloli, por entender que, devido ao forte laço de amizade do referido vereador com a vereadora investigada, comprometeria o bom andamento das investigações. Tem informado o que segue. Todos os atos para a constituição de uma comissão especial devem ser de iniciativa do presidente da Casa Legislativa, pois assim dispõe o artigo 134, parágrafo 1º do Regimento Interno. Artigo 134. A denúncia por prefeito, vice-prefeito, vereador escrita com a indicação de provas e a exposição dos fatos poderá ser feita por qualquer eleitor do município ou partido político com representação na legislativa perante a Câmara Municipal. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura, consultará o plenário sobre o seu recebimento. Com relação ao impedimento do vereador, o próprio artigo 134, em seus parágrafos, traz as hipóteses. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a CEP, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará à presidência um substituto legal para os atos do processo. O vereador denunciado ficará impedido de votar na denúncia e integrar a CEP, não sendo necessária a convocação de suplente para este ato. Também o Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores e dá outras providências ao tratar de impedimentos, assim dispõe. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessária, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Seguindo o artigo 134 do Regimento Interno, dispõe o presidente que deve colocar em votação a constituição ou não da CEP. E, se decidida pela constituição desta, devem ser sorteados 3 vereadores dentre os desimpedidos. Decidido o recebimento pelo voto da maioria absoluta na mesma sessão, será constituída a CEP com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator. O presidente da CEP é eleito pelo desenvolvimento de seus trabalhos de apuração e não o de constituição. No parágrafo 1º do artigo 111 do Regimento Interno, assim dispõe: as comissões temporárias poderão ser as disposições constantes do artigo 86 a 89 desse regimento, relativas a vagas, licenças, impedimento das comissões permanentes, aplicam-se no que couber as comissões temporárias. Situarmos por base o disposto no artigo 86 do Regimento Interno, que trata das vagas, licenças e impedimentos, nas comissões permanentes veremos que também não prevê prerrogativa ao presidente da comissão. Se não, vejamos. As vagas das comissões permanentes verificar-se-ão com a destituição. Os membros de qualquer comissão permanente serão destituídos caso não compareçam injustificadamente a 3 reuniões consecutivas, não mais podendo participar de qualquer outra comissão permanente durante o biênio. As faltas das reuniões permanentes não poderão ser justificadas. A destituição dar-se por simples representação de qualquer vereador, dirigida ao presidente da Câmara, que, após comprovada a ocorrência das faltas e sua justificativa, em tempo hábil, declarará vago o cargo na comissão permanente. O presidente da Câmara preencherá, por nomeação, as vagas ocorridas nas constituições permanentes, de acordo com a indicação do líder do partido respectivo, não podendo a nomeação recair sobre renunciante ou destituído. Ainda o Regimento Interno dispõe seu artigo 234 sobre o impedimento de votar, quando o vereador tiver interesse pessoal na deliberação, o que não é o caso. Portanto, respondendo aos quesitos formulados pelo nobre vereador, temos que não existe área regimental para substituição do membro da CEP, prejudicado em razão do quesito primeiro, obstaria o andamento da mesma, lembrando que o prazo para sua conclusão é de 90 dias. Provavelmente também seria instaurado o CEP para cassar o mandato de Vossa Excelência por infringir o artigo 33, inciso 2º do Regimento Interno, procedimento incompatível com o decoro parlamentar, abuso de poder e outras informações. Vânia, é o que nos cabe informar. Vânia Denise Brusasco Pini, Procuradora do Legislativo. Ata da terceira reunião ordinária da Comissão Especial Processante criada com o fim específico de apurar ato de falta de poder parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaine Tênis Maloli, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários.
aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como cassar seu mandato eletivo, com respaldo no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, em seus artigos 4º, inciso 10º, regimento interno, em seu artigo 33, inciso 2º, no regimento interno, em seu artigo 33, inciso 2º. Às 27 de fevereiro de 2015, às 9 horas, reuniram-se as comissões da Câmara Municipal de Estação de Pereira, os vereadores José Ernesto Lessa Maranguinho Júnior, presidente da CEP, Ricardo Correia dos Santos, relator da CEP, e Rafael Vitor de Souza, vice-presidente da CEP, assessorados pelo senhor Vônia, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o senhor presidente determinou ao vereador relator Ricardo Correia que fizesse leitura do parecer da Procuradoria da Casa. Após ampla análise, determinaram que o parecer fosse encaminhado à senhora Claudete, em resposta à sua solicitação protocolada sobre o número 568/2015. Não havendo mais deliberações a discutir, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Eu, Ricardo Correia dos Santos, relator, mandei lavrar a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros. Ofício número 2015 da CEP. Prezada senhora, o presidente da Comissão Especial Processante criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaine Maloli, em razão de conversas comprometendo os vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários ao pedido de comissão processante anteriormente protocoladas, bem como cassar seu mandato eletivo, com respaldo do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º, no regimento interno, e em seu artigo 33, inciso 2º, e nos demais aplicáveis no uso de suas atribuições, em resposta ao ofício protocolizado em 19 de fevereiro. Encaminhar parecer à Procuradoria Jurídica da Casa, respondendo os questionamentos da Vossa Senhoria, sendo que representa, reitera os protestos de elevada estima e consideração. José Ernesto, presidente. A Comissão Especial Processante criada para apurar eventual quebra de decoro parlamentar. Marilaine Maloli, na qualidade de vereadora, com assento nesta Câmara Municipal da Estância Manuel de Pereira, vem respeitosamente a presença de Vossas Excelências apresentar defesa prévia com relação aos fatos que estão sendo apurados na Comissão Especial Processante, instaurada no dia 11 de fevereiro, próximo passado, em que a denunciante, a senhora Claudete, alega que houve quebra de decoro parlamentar por parte dessa vereadora. Conforme poderá se verificar abaixo, nada justifica a abertura da presente CEP, pois nenhum fato ou ato praticado por essa vereadora pode ser tido como ilegal ou imoral. Pelo contrário, a acusação feita à vereadora está eivada de contradições, alegações maliciosas, distorcidas e baseadas em provas ilícitas, uma vez que não conduz com os fundamentos usados na acusação, e muito menos com a verdade. Assim, requer, desde logo, seja exarado o parecer, opinando pelo arquivamento da denúncia, para que, submetido ao plenário, seja aprovado por ser ato de maior justiça. No dia 9 de 2 de 2015, foi protocolada na Câmara Municipal de Pereira um pedido de abertura de comissão especial processante para apurar suposta falta de decoro parlamentar cometida por essa vereadora, embasado, em parte, por um vídeo gravado em conversa particular ocorrida entre essa vereadora e o vereador José Ivo, no gabinete da mesma. Como é de conhecimento de todos, o pedido de abertura de comissão especial foi votado pelo plenário. Esta própria vereadora pediu aos nobres vereadores que votassem favorável, para que pudesse se defender da acusação e provar que sempre agiu com integridade na condição do seu mandato, dando assim total transparência ao processo, como vem fazendo desde que assumiu este. Frise-se que essa vereadora é pessoa idônea, de reputação ilibada, cumpridora de suas obrigações, que vem exercendo um mandato impecável, sempre em prol e respeito aos seus eleitores. A denúncia feita contra essa vereadora não tem fundamento, principalmente porque é baseada em vídeo apresentado com meio de prova obtido ilicitamente. A abertura de uma comissão processante contra a vereadora não pode estar fundamentada em prova frágil, sem lastro da verdade, sem que se possa confirmar a sua veracidade ou autenticidade, como é o presente caso, onde apenas parte da suposta conversa foi pinçada e colocada. Mandado de segurança, procedimento político administrativo, cassação do prefeito, decreto-lei, irregularidades formais, denúncia, cidadão, qualidade de eleitor, denúncia e seu embasamento probatório, presidente da comissão processante, suspeição, questões de fórum íntimo, participação de votação no processo, princípios constitucionais, violação. A denúncia para a instalação do processo político-administrativo contra o prefeito municipal constitui ato de maior relevância para a vida política do município, exigindo prudência e responsabilidade. O procedimento para consequente cassação
não pode estar eivado de qualquer vício ou indício sobre pena de nulidade desse procedimento. Além do vídeo não contar com o autor da gravação, ainda visivelmente foi adulterado, pois a denunciante coloca legendas aos 1 minuto e 24 segundos da gravação, afirmando falsamente que eles votaram contrário a todas as CEPs. Não é contra o boca de rua, e sim contra a população. O povo editou neles e votou para eles serem os representantes do povo. Não teve a denunciante qualquer preocupação em estar apresentando uma prova obtida ilicitamente, sem questionar sua veracidade, para expor esta vereadora no intuito de denegrir sua imagem, tentando induzir a Câmara a erro. Fato esse que está sendo objeto de ação própria para as providências devidas pelas partes. Conforme se vê do acima mencionado, a fundamentação para a apresentação do pedido de abertura de comissão especial processante não tem nenhum embasamento legal que garanta sua eficácia, pois está eivada de ilegalidades. Corroborando com o alegado acima, temos que na ação a obrigação de fazer proposta para a senhora Ana Caroline Covas Barcelos e outro processo contra a veiculação no vídeo que fundamenta a denúncia. A doutora juíza concedeu a tutela antecipada para que a senhora Claudete retirasse o vídeo de circulação, não só na internet, mas em toda rede social, sob pena de multa diária. Permitimos-nos transcrever parte da decisão, pois da maior relevância para confirmar o acima. Trata-se de ação, de obrigação de fazer, indenização por danos morais, autorais, com pedido de tutela antecipada, que Ana Caroline Cova Barcelos e Leila Teobaldino movem face de Claudete de Castro Andreotti, aduzindo, em síntese, que no dia 8 de fevereiro de 2015, a requerida publicou em destaque na página Boca de Rua na internet um vídeo sem a devida autorização de Ana Caroline, responsável pela gravação, expondo a imagem de Leila. Relatam que o vídeo não foi publicado na íntegra, de forma que a requerida está se valendo disso para tentar denegrir a imagem de uma pessoa pública, por razões pessoais, distorcendo os fatos que ocorreram naquela data, induzindo as pessoas a erro, afirmando coisas e conclusões que não ocorreram. É o necessário decidido. Pois bem, consoante noção decidida, a Constituição Federal assegura o direito de informação, em seu artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação e a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado e disposto nessa Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado no disposto no artigo 5º. De outra banda, o seu artigo 5º estabelece: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: é livre de manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, e assegurado todos os acessos à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Como se verifica, conquanto expressamente protegido o direito da informação ao artigo 220 da Constituição Federal, pelas restrições estabelecidas na parte final do seu parágrafo 1º, a Constituição Federal, igualmente, garante o direito à dignidade da pessoa, na medida em que restringe o direito de comunicação, pondo em conflito com alguns dos direitos e garantias particulares considerados fundamentais. Por conseguinte, diante dos textos legais, surge o que se denomina, pelas circunstâncias de confronto entre direitos constitucionalmente garantidos. Todavia, sendo certo que não existem antinomias constitucionais, cabe ao aplicador da lei o direito e dever de observar entre os direitos assegurados de maior prevalência. Com efeito, os valores constitucionalmente garantidos não se subordinaram uns aos outros, eles se harmonizam entre si, em função do seu caráter relativo, e devem ser apreciados em cada caso. Nesse sentido, a lição de Alexandre de Moraes em Direito Constitucional: o conflito
entre direitos e bens constitucionalmente protegidos resulta do fato de a Constituição proteger certos bens jurídicos, saúde pública, segurança, liberdade de imprensa, integridade territorial, defesa nacional, família, idosos, índios, etc., que podem vir a envolver-se numa relação de conflito ou colisão, para solucionar-se esse conflito, compatibilizando-se as normas constitucionais, a fim de que todos tenham aplicabilidade à doutrina, aponta auxílio ao intérprete. O mesmo autor, citando o festejado jurista português Canotilho, enumera diversos princípios e regras interpretativas das normas constitucionais, dentre estes. Da unidade da Constituição, a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas. Da concordância prática ou da harmonização, exige-se a coordenação e combinação dos seus bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação a outros. Aponta igualmente com Vital Moreira a necessidade de determinação do âmbito normativo de cada norma constitucional, vislumbrando-se sua razão da existência e finalidade de extensão. Esses princípios perfeitamente completados por algumas regras propostas por Jorge Miranda. A contradição dos princípios deve ser superada por meio de redução proporcional do âmbito de alcance de cada um deles, ou, em alguns casos, mediante a preferência ou a prioridade de certos princípios. Assim, considerando que os direitos à informação e personalíssimos estão lado a lado, deve-se ratificar, não existe hierarquia entre eles, mas, como todo direito, está sujeito à restrição. Sempre será limitado um pelo outro, porquanto seu exercício depende de ausência de abuso, a fim de garantir convivência harmônica entre eles. Como corolário do princípio da unidade constitucional, tem-se que, para se efetuar exame da relação entre seus direitos fundamentais, o intérprete do direito precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre os valores constitucionais em contradição, já que, pelo princípio da Constituição Federal, não se pode estar em colisão consigo mesma. Por conseguinte, na solução do conflito entre o exercício da liberdade de imprensa e o respeito à inviolabilidade dos direitos individuais, surge o princípio de proporcionalidade, no sentido de indicar que se o meio utilizado se encontra em razoável proporção com o fim perseguido, complementando o juízo de adequação e necessidade, por qual muitas vezes não é bastante para determinar a justiça da medida adotada. No caso, verifica-se dos autos que, conquanto a requerida tivesse garantido, o seu direito de informar não poderia violar o direito fundamental das requerentes, ou seja, o direito à sua dignidade, que, registre-se por imperioso, também está erigido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana. Assim, a dignidade da pessoa humana passa a ser o vetor do ordenamento jurídico, razão pela qual a sua ofensa pode gerar, e normalmente gera, direito à reparação por um dano moral experimentado por violação dos princípios do Estado Democrático de Direito. Em virtude dessas considerações, é que se afirma que o direito de informação não é absoluto. Ao revés, o exercício dessa liberdade está condicionado à observância do disposto no artigo 5º, como estabelece o parágrafo 1º. Ademais, no mesmo sentido, a lição sempre precisa do ministro Gilmar Ferreira Mendes, em Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, Estudos de Direito Constitucional, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. São Paulo, Celso Ribeiro Bastos. Como se vê, a formulação aparentemente negativa contém, em verdade, a autorização para o legislador disciplinar o exercício da liberdade de imprensa, autorização para o legislador disciplinar o exercício da liberdade de imprensa, tendo em vista, sobretudo, a proibição do anonimato, a outorga do direito de resposta e a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem de pessoas. Do contrário, não haveria razão para que se mencionasse expressamente esses princípios, como limites para o exercício da liberdade de imprensa. Com efeito, embora a Constituição Federal de 88 proíba a censura, os responsáveis pelos meios de comunicação não detêm a liberdade de vincular o que bem entenderem, pois se as notícias ou opiniões vinculadas forem inexatas ou falsas, agindo dolosa ou culposamente, estarão sujeitos às sanções previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional. Ademais, por um lado, a Constituição Federal vela a prática da censura, por outro, não se pode caracterizar como censura a atividade que visa responsabilizar o autor, depois que a expressa se exteriorizou, pois o direito à informação deve atender à sua função social e, como tal, gera ônus e riscos para quem pratica a atividade em questão. Em consonância, outro sim, lição de Américo Luiz Martins da Silva em dano moral e sua reparação civil.
O binômio liberdade e responsabilidade de imprensa tem sido o grande tema de debate nas últimas décadas. Se, por um lado, a democracia é incompatível com a censura prévia, por outro, o jornalista, o jornal, a revista, o rádio, a televisão, tem nas mãos uma arma poderosa e séria que deve ser usada com muito critério. Para a divulgação de fatos, é necessária a constatação de que eles ocorreram no mundo exterior da realidade e que é incumbido pela pesquisa de informação. Em princípio, emite-se um juízo de existência do fato. Se o informador agrega o que pensa sobre o acontecimento, está efetuando um juízo de valor. Apesar disso, aos meios de comunicação, não é dado confiar cegamente às fontes e deixar de checar as informações, até gerar o falso ou o falso do veraz. Afinal, o meio de comunicação assume a responsabilidade de verificar que, de forma exaustiva, o que vai publicar, e não pode ser esquecido de que assume o risco pelas possíveis inexatidões de notícia. Assim, os operadores de mídia devem prevenir-se para, a pretexto de narrar fatos ou críticas e opiniões, não incorrer em exagero ou sensacionalismo. Devem, ademais, limitar-se à emissão de juízos axiológicos. De fato, como já mencionado, não há que se olvidar que a atividade jornalística deve ser livre para exercer realmente seu mister, ou seja, informa a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, ajudando a formar opiniões críticas, mas sempre atenção à função social do direito do dever, informação em estrita observância ao princípio constitucional, consagrador do Estado Democrático de Direito. Consequente com o fundamento do artigo 273 do Código de Processo Civil, define a antecipação de tutela para determinar a ré, que retire imediatamente a circulação da internet, incluindo-se aqui o site do Boca de Rua, e que qualquer rede social, o vídeo aplicado no dia 8 de 2 de 2015, com o título Escândalo nos Porões da Câmara de Peruíbe, em que aparece a imagem da requerente, conforme descrita na inicial. Permitimos grifar parte do texto para reforçar o alegado sobre a ilicitude da prova, não sobre o seu anonimato, mas pela inexistência de juízo de fato e de valor impostos pela denunciante. Na conversa gravada entre dois vereadores, diversas partes estão ininteligíveis e inaudíveis. Não há clareza, mas se percebe que é apenas uma conversa informal entre os dois vereadores, onde após uma sessão, um fala ao outro sobre uma ligação telefônica recebida da prefeita pedindo que votassem contra a abertura de uma CEP. O fato do prefeito pedir a sua base de apoio aos vereadores para deliberar contra ou a favor de uma proposição, nada tem de ilegal. E no presente caso, se pegarmos a ata de sessão em que o fato ocorreu, vamos ver que ambos os vereadores votaram pela abertura da CEP. É absurdo expor a intimidade de duas pessoas numa conversa particular, com o objetivo único de denegrir a imagem dos mesmos, pensando de conversa para que as palavras sejam distorcidas, levando o erro àqueles que viram a matéria absurda colocada na rede social. Porque, não contente em protocolar denúncia nessa Casa de Leis e no Ministério Público, a denunciante, sem qualquer verificação da veracidade da gravação, sem autorização da pessoa que fez a gravação, e repita-se, pensando parte da conversa, divulgou o vídeo na internet, expondo e denegrindo a imagem não só dos dois vereadores, mas também das pessoas que se encontravam presentes. Ainda, a distorção dos fatos é tamanha, até porque pegou parte da gravação, e mesmo assim, com partes inaudíveis, que envolve dois outros vereadores, como se a vereadora estivesse falando de acordos ilícitos feitos ao arrepio da lei. Na realidade, o acordo que você comentou se referia ao fato do vereador citado ter se licenciado para apoiar o candidato de seu partido para deputado, citando o nome do suplente, no caso de licença para tratar de interesse particular do vereador que não recebe subsídios. Senhores vereadores, como se depreende acima das preliminares arguídas, em especial a abertura da CEP fundamentada, por forma ilícita do anonimato, no juízo de valor, de fato promovidos pela denunciante, que maculam ainda mais a indigitada prova. A gravação em si não traz qualquer elemento que possa caracterizar a falta de quebra de decoro por parte da vereadora denunciada. Assim, reiterando o pedido acima, requer esta comissão que seja exarado o parecer, opinando pelo arquivamento da denúncia, para que submetido ao plenário seja o mesmo aprovado, por ser ato de maior e total justiça. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, direitos admitidos, especialmente pela produção de prova testemunhal e pericial, e, se necessário, pela juntada de documentos, e por tudo o mais que se fizer indispensável, acabar a demonstração dos fatos articulados na presente. Nestes termos, espera deferimento, período 26 de fevereiro de 2015, Marilaila, vereadora. Ata da quarta reunião ordinária da Comissão Especial Processante criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar.
cometido pela vereadora Marilaila Teles Maloni, em razão de conversas com comprometimento com outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como cassar o seu mandato eletivo, com respaldo no Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, em seu artigo 4º, inciso 10º, Regimento Interno, em seu artigo 33, inciso 2º, e 134, e nos demais aplicáveis. Aos 3 de março de 2015, às 9 horas, reuniram-se na sala das comissões, na Câmara Municipal de São Januário de Pereira, os vereadores José Ernesto Lessa Maranguinho Júnior, presidente da CEP, Ricardo Correia, relator, Rafael Vitor de Souza, presidente, assessorado pelo senhor João Márcio de Souza, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o senhor presidente determinou ao vereador, relator, Ricardo Correia dos Santos, que fizesse a leitura da defesa prévia, protocolada pela nobre vereadora Marilaila Teles Maloni. Após ampla análise, determinaram que o parecer fosse encaminhado ao relator, para que o mesmo fosse cumprido ao item 3º do artigo 135 do Regimento Interno. Não havendo mais deliberações a discutir, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Eu, Ricardo Correia dos Santos, relator, mandei lavrar a presente ata, que assim é assinada por mim e pelos demais membros. Comissão Especial Processante constituída para análise do pedido de cassação do mandato da vereadora Marilaila Teles Maloni. Parecer para o inciso disposto no artigo 5º. Inciso 3º do Decreto-Lei 201 de 67. A presente Comissão Especial Processante foi constituída por decisão do egrégio plenário na 4ª sessão ordinária da 3ª legislativa da 13ª legislatura desta Câmara Municipal da Estância Balneária de Pereira, ocorrida em 11 de 2 de 2015, com a finalidade de examinar a admissibilidade da denúncia proposta por Claudete contra a nobre vereadora Marilaila, imputando-lhe procedimento alegadamente incompatível com o decoro parlamentar. Da exposição da matéria em exame, em síntese, trata de denúncia por onde a munícipe Claudete de Castro aduz ter recebido de maneira apócrifa gravação em mídia, a qual publicou no site Boca de Rua e em redes sociais, e onde constariam diálogos da nobre vereadora Marilaila a respeito de acordos de outros vereadores com o Poder Executivo Municipal, negociando votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocolados nessa casa, dando regular prosseguimento ao processo de acordo com o rito da cassação de mandato preconizado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno do Decreto-Lei 201/67. Este último de aplicação subsidiária foi a parlamentar notificada na data de 19 de 2 de 2015, para que no prazo de 10 dias apresentasse por escrito sua defesa prévia, indicasse as provas que pretendia produzir e arrolasse testemunhas até no máximo de 10 dias. Conjuntamente com a notificação, foi encaminhada ao vereador denunciado a cópia integral da denúncia e dos documentos que a instruíram. Finalmente, a parlamentar, que é advogada, apresentou sua defesa prévia, a qual foi devidamente protocolizada e encaminhada à Secretaria desta Câmara no dia 2, próximo passado. Esta é uma breve síntese dos incidentes do processo, após a qual possamos a análise das preliminares arguídas na defesa prévia, bem assim das imputações descritas na denúncia e tendentes a caracterizar conduta incompatível com o decoro parlamentar, contrapondo-as com as alegações formuladas pela defesa. Aduz a defesa em suas alegações preliminares que o vídeo apresentado na denúncia constitui prova frágil, inábil, a fundamentar a abertura de uma comissão especial processante por quanto obtido ilicitamente. Cita o membro de acordo do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a questão de onde destaca a denúncia para a instauração de procedimento político administrativo contra o prefeito municipal, constitui ato de maior relevância para a vida política do município, exigindo prudência e responsabilidade, e o procedimento para a consequente cassação ou não, poder estar evado de qualquer vício ou indício sob pena de nulidade de todo o procedimento. Assevera que o vídeo não conta com o autor da gravação, tendo sido visivelmente adulterado, por conta a própria denunciante, após legenda em sua apresentação, aos 1 minuto e 24 segundos da gravação, introduzindo afirmação falsa sobre votações nessa Casa de Leis, relacionadas às comissões especiais processantes. Eles votaram contrário a todas as CEPs, não é contra o Boca de Rua, e sim contra a população. O povo que acreditou neles e votou para eles serem os representantes do povo. Aduz que a denunciante não teve qualquer preocupação com apresentar uma prova obtida ilicitamente e sem questionar sobre sua veracidade, expondo e denegrir a imagem do parlamentar e buscando induzir um erro esta Câmara de Vereadores. Nesse sentido, acrescenta que a fundamentação para a apresentação do pedido de abertura de comissão especial processante não tem nenhum fundamento legal que garanta sua eficácia, pois está eivada de vícios, de forma que o fato está sendo objeto de ação própria para as providências devidas pelas partes. Por fim, transcreve de decisão judicial exarada pelos autos do processo, que versa sobre a ação da obrigação de fazer, proposta por Ana Caroline
Covas, Barcelos e Leila Teobaldino, em face da denunciante Claudete. Contra a vinculação por esta, um vídeo que fundamentou a denúncia e consequente abertura de comissão especial cessante. Destaca da mencionada decisão que concedeu a tutela antecipada para que a denunciante retirasse o vídeo de circulação, não só na internet, mas em toda e qualquer rede social, sob pena de multa diária, aduzindo-se fazer reforçar a ilicitude da prova, não só por seu anonimato, mas pela existência de juízo de fato e de valor impostos pelo denunciante. No vídeo, os seguintes trechos em negrito. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Com efeito, embora a Constituição Federal de 88 proíba a censura, os responsáveis pelos meios de comunicação não detêm a liberdade de veicular o que bem entenderem, pois se as notícias ou opiniões veiculadas forem inexatas ou falsas, agindo dolosa ou culposamente, estarão sujeitos às sanções previstas na Constituição e legislação infraconstitucional. Nesse passo deve-se acrescentar que não pode o jornalista simplesmente confiar inadvertidamente na fonte da informação e publicá-la incondicionalmente, pois a repercussão e os efeitos sociais do noticiário poderão trazer consequências deletérias às pessoas e famílias. E como ensina Antônio Jeová Santos, para a divulgação de fatos, necessária a constatação de que eles ocorreram no mundo exterior da realidade, de quem é incumbido pela pesquisa da informação. Em princípio, emite-se um juízo de existência do fato. Se o informador agrega ou o que pensa sobre o acontecimento, está efetuando o juízo de valor. Apesar disso, os meios de comunicação não é dado confiar cegamente nas fontes e deixar de checar as informações, até gerar um falso do veraz. Afinal, o meio de comunicação assume a responsabilidade de verificar de forma exaustiva o que vai publicar. E não pode ser esquecido que ele assume o risco pelas possíveis inexatidões da notícia. Consequentemente, com fundamento no artigo 273 do Código do Processo Civil, define a antecipação de tutela para determinar a ré que retire imediatamente de circulação da internet, incluindo-se aí no site Boca de Rua, em qualquer rede social, o vídeo publicado no dia 8 de 2 de 2015, com o título Escândalo nos Porões da Câmara de Peruíbe, em que aparece a imagem da requerente conforme descrito na inicial. No mérito, a nobre vereadora aduz que, no diálogo apresentado no vídeo, diversas partes estão ininteligíveis e inaudíveis, faltando-lhe clareza, podendo-se apenas perceber se tratar-se de uma conversa informal entre dois vereadores, onde após uma sessão, um fala ao outro sobre uma suposta ligação telefônica recebida do Executivo Municipal pedindo que votassem contra a abertura de uma determinada CEP. Acrescenta que o fato de um prefeito discutir com sua base de apoio de vereadores a deliberação contra ou a favor de determinada propositura nada tem de legal, além do que, se observar a ata da sessão em que se deu a votação, será possível observar que ambos os vereadores que participaram da conversa votaram pela abertura da CEP. Esclarece que o acordo mencionado na conversa referia-se ao fato do vereador citado se ter licenciado para dar apoio do seu partido ao cargo de deputado. Daí a menção ao suplente, e que, no caso de licença para tratar de interesses particulares, os vereadores não recebem subsídios. Concluo reportando-se preliminarmente arguidas, em especial com relação à abertura da CEP, fundada em prova obtida ilicitamente, de origem anônima, e aos juízos de fato e valor promovidos pela denunciante no vídeo em questão, maculando a prova em si por não ter sido trazido a procedimento qualquer elemento que possa caracterizar falta ou quebra de decoro parlamentar de sua parte. Por fim, postulou pelo arquivamento da denúncia ou hipótese de prosseguimento pela produção de provas indicadas. É a síntese do necessário. O primeiro pressuposto do processo de cassação do mandato eletivo de prefeito ou vereador é a existência de uma denúncia, conforme o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, que está disposto do seguinte modo: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos, com a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia de integrar a comissão processante, poder, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Contudo, para que essa denúncia seja válida e apta a dar prosseguimento ao processo, faça necessário o preenchimento de certos requisitos. Nesse sentido, é a lição de Luiz Carlos Garcia, promotor de justiça de Goiatuba, no estado de Goiás, que ao comentário disposto transcrito dispõe que, do dispositivo, extrai-se que a denúncia deve ser feita por qualquer eleitor, vereador ou presidente da Câmara de forma escrita, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Além desses requisitos, deve a denúncia conter outros elementos que decorrem do sistema legal aplicável à espécie que será objeto de estudo, indicação das infrações praticadas acompanhadas da capitulação legal.
assinatura do denunciante, dirigida ao presidente da mesa e qualificação do acusado, ou fornecimento de elementos suficientes para indicação do mesmo. A denúncia aqui é peça inaugural do procedimento de cassação do prefeito ou vereador. Consiste em uma exposição por escrito dos fatos que constituem, em tese, infração política administrativa, com manifestação expressa da vontade que se aplique a lei específica, a quem é presumivelmente seu autor, e a indicação das provas em que se alicerça a acusação. Com base no pronunciamento jurisprudencial, tem se sustentado que não se pode aproximar o procedimento cassatório com o processo criminal, porque não haveria naquele um acusado e, por consequência, uma acusação. Tito Costa ensina que nos processos de cassação de mandato eletivo há efetivamente uma acusação e alguém que é alvo dela. O acusado, a defesa do mandato, que advém do voto popular. É um direito e um dever do denunciado, razão pela qual há de estar cercada de todas as garantias. Dentre essas garantias, ressalta a necessidade de existência de uma denúncia clara, com a narração de fatos típicos ajustáveis à figura legal da infração referida, como o processo penal. Portanto, há uma acusação e um acusado, devendo a denúncia se ater clara e precisamente aos requisitos legais, pois, do contraditório, será inepta, como veremos. A narração precisa e clara dos fatos de sua capitulação jurídica da prova da configuração de infração política administrativa. Como vimos acima, a denúncia deve descrever de forma clara e precisa os fatos imputados às provas que embasem a acusação de infração política administrativa, além de outras exigências que decorrem do nosso ordenamento jurídico. Para o saudoso Eli Lopes Meirelles, a denúncia deverá ser feita por escrito, com exposição clara dos fatos e a indicação das provas da acusação, assinada pelo denunciante e dirigida ao presidente da mesa. Ao comentário inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 2001/67, Altamiro de Araújo Lima e Frio ensina que o segundo aspecto exigido é a exposição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, tudo narrado de forma clara e precisa, indicando-se as infrações praticadas e acompanhadas de capitulação legal, e justamente com a indicação e ou a apresentação das provas suficientes para embasamento da tese acusatória. Ao que soma qualificação do acusado ou fornecimento de elementos suficientes para a identificação do mesmo. Sem dúvida, o que é parâmetro nesse ponto será exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Somente assim se estará dando conhecimento ao acusado, amplamente, do que se lhe imputa e, simultaneamente, permitindo ao mesmo formular sua defesa eficaz e que vai instaurar a fase do contraditório. A denúncia deve ser formalizada com clareza, expondo os fatos indicados, expondo os fatos e indicando as provas, embora não se possa exigir dela a precisão técnica de uma denúncia penal. Necessário será, entretanto, que seja redigida de forma a permitir o ajustamento dos fatos à letra da lei, assim possibilitar ao acusado a elaboração de sua defesa. Se assim não for, esse mínimo não tiver atendido, a denúncia será inepta e não poderá ser aceita. A denúncia deve narrar os fatos de forma clara e precisa, ajustando-se à letra da lei, a fim de tipificá-los e, dessa forma, possibilitar a defesa do acusado em toda a sua amplitude, como assegura a Constituição. Se assim não for feito, o procedimento estará comprometido em sua essência, disso resultando a falta de justa causa para julgamento e condenação. Feitas essas considerações, é de se observar que a denúncia apresentada não observa esses requisitos. A denunciante, nas imputações que faz, não traz sequer a indicação das provas a serem produzidas na instrução, salvo o reporte, a gravação em mídia, que teria recebido de maneira apócrifa, sem qualquer menção dos meios pelo qual lícita ou ilicitamente obtida, ou ao seu autor, ou a ser autorizado sua divulgação, como bem sem qualquer indicação de se estar protegendo o sigilo da fonte. Reduz levianamente a dizer que a gravação conteria conversa da parlamentar denunciada, sem indicação do seu interlocutor a respeito de um suposto acórdão que envolveria parlamentares dessa casa, em negociação com o Executivo Municipal quanto à votação da determinada CEP. Depois disso, dispara alegações a respeito da fala da nobre vereadora, indagações essas que demonstram não estar claro na mídia, ao que referia o diálogo havido, podendo, obviamente, dizer respeito a tantas coisas quanto a imaginação fértil pode alcançar.
Em nenhum momento a denunciante indica quaisquer outros meios de prova pelos quais pretende provar o que alega, ou seja, que a nobre vereadora doutora Marilaila teria faltado ao decoro parlamentar nessa Casa de Leis, amparando suas alegações em indagações destituídas de resposta no argumento vazio de que a cidade de Peruíbe não suporta mais escândalos. A denunciante anexa a peça inicial à mídia de gravação reportada, como dito acima, sem qualquer menções aos meios pelos quais foi lícita ou ilicitamente obtida, ou a seu autor, ou a ser autorizada a divulgação, como sem qualquer indicação de se estar protegendo o sigilo da fonte. Deve destacar que a denunciante não apresentou mídia original e teria recebido de maneira apócrifa, mas aquela que informa ter sido publicada em seu site, boca de rua e nas redes sociais, já com inserção de comentário com o referido blog a respeito do caso, fazendo crer que a gravação possa ter sido adulterada, não se prestando, portanto, como prova, balizar o presente procedimento. Além do que a própria referência substituída, a 1 minuto e 24 segundos da gravação, é inexata, posto que, como salientado pela defesa, os dois parlamentares mencionados no diálogo não votaram contra a leitura da referida série. Mas não é só a própria forma como teria sido entregue a denunciante a gravação em mídia, em questão, ou seja, de maneira apócrifa, já é indicativo da clandestinidade com que possível e muito provavelmente foi produzida. Entenda, pois, que o vídeo em textilha não constitui prova, ou sequer indício de qualquer irregularidade praticada pela nobre vereadora denunciada, ferido de morte por sua imagem espúria. O princípio de ampla defesa e do contraditório que deve permear o processo de apuração dos fatos por essa digníssima comissão especial processante. Nesse sentido, o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas constitui o olhar da teoria da jurisprudência norte-americana, que é do fruto da árvore envenenada. Seu limiar básico é pela inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Se os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer para a obtenção de novas provas, a cuja existência somente se teria chegado a partir daquela ilícita, a ilicitude da conduta seria facilmente contornável. Bastaria a observância da forma prevista em lei na segunda operação, isto é, na busca das provas obtidas por meio das informações extraídas pela via da ilicitude, para que se legalizasse a ilicitude da primeira. Assim, a teoria da ilicitude por derivação é uma aplicação do princípio da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitadamente. O STF conferiu a acolhida dessa teoria conforme precedentes citados por Oliveira. É ilícita a prova produzida mediante escuta telefônica autorizada pelo magistrado antes do advento da lei 9.296, que regulamentou o artigo 5º da Constituição Federal. São igualmente ilícitas por contaminação as dela decorrentes, aplicação da doutrina norte-americana dos frutos da árvore venenosa. Do mesmo modo, na denúncia não foi arrolada qualquer testemunha, quanto menos por obviedade da clandestinidade, havida na obtenção da gravação que apresenta o nome da pessoa que teria passado tais informações à denunciante. Além de vagas imprecisas, as informações da denúncia, posto que simplesmente acompanhadas da indagações que pinçam texto fora do contexto, sob o pretexto de promover a cassação da nobre vereadora denunciada, o que imagina-se dificulta a realização de sua defesa, não estão acompanhadas de provas nas quais estariam embasadas. Serão a gravação, pela forma como entregue à denunciante, muito provavelmente obtida exclusamente e, portanto, absolutamente ilícita. A denunciante nem ao menos indicou os meios de provas pelos quais pretendia demonstrar a veracidade de suas alegações, que de resto sequer são alegações, mas apenas indagações a respeito do que se referiria à conversa gravada, interferindo irresponsavelmente, que também muito provavelmente não se tratava como relatado e esclarecido pela defesa da denunciada. Portanto, mais um motivo para a declaração da inépcia da denúncia escrita. Nesse sentido, é a lição do professor Valdo Faso Júnior. A denúncia deve ser deduzida com clareza, descrevendo os fatos e indicando as provas. Claro que não se pode exigir, no caso, uma peça elaborada com o esmero de seu correspondente penal, mas o mínimo de que seja lógica e conclusiva quanto à subsunção típica, ou seja, a conduta do prefeito deve corresponder a uma das descritas no artigo 4º. Pelo fim das premissas expostas, considerando que é dever dessa comissão emitir um parecer conclusivo sobre a acusação, concluímos pela improcedência da acusação relativamente à infração que é imputada à nova vereadora, a doutora Marilaila, e propomos o arquivamento da representação, solicitando ao presidente da Câmara a convocação dos novos edis desta Casa de Leis para, na primeira sessão ordinária subsequente, ser lido, discutido e votado
o presente parecer em turno único, na fase da ordem do dia, nos termos do artigo 67 do Regimento Interno e demais normativos atinentes à espécie. Ricardo Corrêa dos Santos, relator da CEP. Comissão Especial Processante constituída para analisar o pedido de cassação do mandato da vereadora Marilaile Transvalori por quebra de decoro parlamentar. Voto em separado. Ato. Parecer exarado pela digníssima comissão. Artigo 135, inciso 3º do Regimento Interno. Na qualidade de presidente desta digníssima comissão, criada para analisar pedido de cassação do mandato da vereadora Marilaile Transvalori por falta de decoro parlamentar, vem apresentar aos nobres vereadores o voto separado em relação ao relatório apresentado pelo nobre relator, em relação ao disposto do artigo 135, inciso 2º, inciso 3º do Regimento Interno, por motivos abaixo. Não obstante a fundamentação em que baseou o doutor relator para zerar o relatório em que pese as disposições constantes do Regimento Interno, em simetria com as constantes do Decreto-Lei 201/67, que prevê que após a defesa do processado, a comissão deve emitir parecer, opinando pelo arquivamento ou prosseguimento da denúncia, em seguida submeter a apreciação no plenário. Entende-se este vereador que, para que não venha a pairar quaisquer dúvidas sobre a lisura dos atos da vereadora processada ou dos demais vereadores, deveriam ser ouvidos as demais pessoas citadas na denúncia, motivo pelo qual apresento o presente voto. Período 9 de março de 2015, José Ernesto, vereador. Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão Especial Processante criada com o fim específico de apurar o ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaile Transvalori, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como cassar seu mandato eletivo, com respaldo no Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º, Regimento Interno, em seu artigo 33, inciso 2º, e nos demais aplicáveis. Aos 16 de março de 2015, às 16 horas, reuniram-se na sala das comissões da Câmara Municipal da Estância Moraes de Pereira os vereadores José Ernesto da Semana de Júlio, presidente da CEP, Ricardo Corrêa dos Santos, relator, Rafael Guzmão de Souza, presidente, assessorados pelo Sr. Vonner, Sr. Vonner de Souza, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o Sr. presidente indagou o vereador relator, Ricardo Corrêa dos Santos, se o mesmo havia apresentado um prazo regimental relatório, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da CEP. O vereador Ricardo Corrêa dos Santos colocou que havia protocolado na Secretaria da Casa no último dia 9 de março. Após ampla análise, determinaram que o parecer fosse encaminhado ao presidente da Casa para que o mesmo desse cumprimento do item 4º do artigo 135 do Regimento Interno. Não havendo mais deliberações a discutir. O senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. O Ricardo Corrêa dos Santos, relator, mandei lavrar a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros. Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar o ato da falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaile Transvalori, em razão de conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo Municipal e negociação de votos contrários aos pedidos de comissões processantes anteriormente protocoladas, bem como cassar seu mandato eletivo com respaldo no Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 67, em seu artigo 4º, inciso 10º do Regimento Interno, em seu artigo 33, inciso 2º, e nos demais aplicáveis. Aos 25 de março de 2015, às 16 horas, reuniu-se na sala das comissões da Câmara Municipal da Estância Moraes de Pereira os vereadores José Ernesto, presidente da CEP, Ricardo Corrêa, vice-presidente, assessorado pelo senhor Vonner Márcio, chefe do núcleo legislativo. Em seguida, o senhor presidente, com a anuência dos demais, determinaram que fosse juntado ao processo da ata de sessão do dia 18. Em seguida, o senhor presidente determinou, com a anuência dos demais membros, que desse cumprimento ao item 5 do artigo 135 do Regimento Interno, convocando a vereadora Marilaile para depoimento. O senhor presidente colocou aos membros que, como havia sugerido em seu voto em separado, fossem ouvidos os envolvidos nos casos vereadores Adelio Alves Pereira e Nivaldo Vieira Pereira, citados na gravação, e o vereador José Ivo dos Santos, que participou da conversa gravada. Os vereadores membros aprovaram a sugestão. O presidente, em seguida, determinou que o núcleo legislativo fizesse a convocação para o próximo dia 28 de março de 2015, respeitando as seguintes ordens de datas e horários. Vereador José Ivo dos Santos, às 8h30, Nivaldo Vieira Pereira, 8h50, Adelio Alves Pereira, 9h10, e 9h30, a vereadora Marilaile. Não havendo mais deliberações a discutir, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião. Eu, Ricardo Corrêa dos Santos, relator, mandei lavar a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros.
Ofício número 2 de 2015, CEP, senhor vereador, presidente da Câmara, presidente da Comissão Especial Processante, criada com o fim específico de apurar ato de falta de decoro parlamentar cometido pela senhora vereadora Marilaila Teles Malolo, em razão das conversas comprometendo outros vereadores sobre acordos com o Poder Executivo e negociação dos votos contrários ao pedido de comissões processantes anteriormente protocolados, bem como cassar seu mandato eletivo com respaldo do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, o artigo 4º, inciso 10º, e regimento interno em seu artigo 33, inciso 2, 1, 3, 4 nos demais aplicáveis, no uso de suas atribuições, vem através desse solicitar a Vossa Excelência que compareça a essa casa no dia 31 de março, às 8h30, para que possa prestar esclarecimento de alguns pontos relevantes para o bom andamento dessa comissão. Sendo que presente, reitero os profetas de elevada estima e consideração, atenciosamente, José Ernesto Lessa Maragni Júnior. O mesmo ofício, senhor presidente, foi encaminhado aos vereadores Nivaldo Vieira Pereira, Adenilson Alves Pereira, Marilaila, e receberam o número 3, 2015, 4, 2015, 5, 2015. Temos depoimento. Aos 31 dias do mês de março de 2015, às 9h30, foi iniciado o depoimento do vereador José Ivo dos Santos, que compareceu sob convite da CEP da Sala de Sessões Monsenhor Francisco Lino dos Passos para o depoimento. Iniciados os trabalhos com a presença do presidente da Comissão Processante, o vereador José Ernesto Lessa Maragni Júnior, o vereador relator Ricardo Correia dos Santos, o vereador vice-presidente Rafael Vitor de Souza, o vereador José Ivo dos Santos, acompanhados pelo funcionário Wander Márcio de Souza. Iniciou-se com o presidente da comissão, José Ernesto Lessa Maragni Júnior, dando início à oitiva relacionada à Comissão Especial Processante em face da vereadora Laila, aprovado pelos vereadores nessa Casa de Leis. Informou que o vereador José Ivo dos Santos foi convocado para fazer parte da mesa do primeiro trabalho do dia. O vereador solicitou a Sara Claudete Andreotti não gravasse nem tirasse fotos da reunião. Esclareceu que depois que acabar todo o processo poderá ser enviado uma cópia da oitiva, para não ser divulgado nada antes de acabar a reunião. Informou também que as perguntas somente foram feitas pelos vereadores para que o trabalho não seja paralisado. O senhor presidente cumprimentou o vereador Rafael Vitor dos Santos, o Ricardo Correia dos Santos e o funcionário Wander Márcio de Souza. Em seguida, passou a palavra para o vice-presidente da comissão. O vereador Rafael cumprimentou todos os presentes e se manifestou contra a participação de qualquer munícipe até que fosse deliberado sobre alguns assuntos. Respeitou a condição do senhor presidente da comissão, de não ser filmado e tirado foto da reunião até que sejam terminados os trabalhos. O vice-presidente informou a senhora Claudete terá acesso a todo o processo ao decorrer e no final da comissão. Com a palavra, o vereador relator Ricardo Correia dos Santos cumprimentou os vereadores presentes e concordou com o vereador Rafael sobre a participação da munícipe, mas acatou a ordem do presidente da comissão. Ato contínuo, o senhor presidente informou que foi acordado anteriormente com o vereador Ricardo a presença da munícipe para dar transparência à comissão. Em seguida, explicou o vereador Ivo. Algumas perguntas podem não caber para Vossa Excelência responder, pois essas perguntas são feitas para todos os vereadores. Gostaria que Vossa Excelência fosse bem focado na resposta para que a gente possa estar esclarecendo e tirando qualquer dúvida acerca do assunto. Então, a primeira pergunta é se o novo vereador recebeu alguma ligação ou teve contato pessoal com a prefeita, pedindo para votar favorável, ao contrário, algum pedido de comissão especial processante protocolado nesta casa. O vereador José Ivo responde que recebeu a ligação da prefeita no dia da CEP e ela disse para o mesmo votar contra a CEP. Alega que questionou a prefeita se está acontecendo alguma coisa, e a mesma disse que não sabia. E disse que quero que você vote contrário. O senhor presidente questiona, além da prefeita, já recebeu ligação ou teve contato com mais alguma outra pessoa do governo ou influência nele, pedindo para votar favorável, contrário a alguma comissão processante protocolada nessa casa? O vereador Ivo informa, não recebi ligação de ninguém. Com relação ao vídeo divulgado pelo site Boca de Rua, a presidente da comissão questiona se o vereador sabe quem foi o autor do vídeo e questionada informa que não sabe. Pergunta também se o vereador Ivo sabe a finalidade do vídeo ter sido gravado. O vereador alega, até aí eu não posso afirmar, pois tinha gente na hora no gabinete da vereadora e quem gravou na maldade, pois estávamos tratando de assuntos de acordos, como disse o vídeo, e eu não ouvi essa palavra lá. Simplesmente, quando saí da sessão, eu votei favorável à CEP, até porque a prefeita pediu para eu votar contrário. E ainda expliquei meu voto na explicação pessoal. Ele disse que quem não deve, não tem. Em relação à conversa no vídeo, o senhor presidente indagou ao vereador se o vereador tinha alguma ideia do que foi mencionado
que há um acordo entre os vereadores Adenilson Alves Pereira, Nivaldo Vieira Pereira e uma pessoa chamada Sérgio. O vereador Ivo nega, explicando que na hora em que o mesmo estava junto não foi citado isso. O vereador José Ernesto pergunta: o senhor tem ideia de quem seria essa pessoa chamada Sérgio, que aparece na gravação? Questionado responde: não sei, se eu for dizer para você que eu sei, eu estou mentindo. O senhor presidente interroga: no vídeo fala que o acordo não pode ser falado. O senhor tem alguma ideia do que seja? Novamente interrogado nega, alegando que não participou do acordo. O vereador José Ernesto questiona se o vereador sabe alguma informação no que se refere à questão dos vereadores baianos e são. Estão preocupados com a poupança deles e que talvez seja a questão mais obscura. O vereador lhe responde: não, pois até o momento eu fui convidado pela vereadora quando eu saí do plenário e ela queria falar comigo. Eu disse que passaria no gabinete da mesa e minha assessora estava junto. E foi quando a vereadora me deu os parabéns, pois você está com autoestima e votou favorável à CEP. Eu expliquei à vereadora que eu votei favorável porque a prefeita me ligou às 15h30 pedindo para eu votar contrário. E aí perguntei à prefeita o que estava acontecendo, ela disse que não sabia. E no vídeo eu até ri, pois a prefeita pediu para eu votar contrário e eu votei favorável. Ainda expliquei meu voto na tribuna, que pode ser puxado da gravação. O senhor presidente questiona se o vereador tem percepção do que significa dizer que a prefeita ligou no segundo tempo e era preciso ligar antes do começo do jogo. O vereador Ivo diz que não tem essa percepção, pois a prefeita ligou às 15h30 e eu mesmo estava se preparando para ir para a sessão naquele dia. O José Ernesto lhe indaga: o senhor tem a percepção do que seria jogo? Novamente o interrogado nega. O senhor presidente questiona: quando foi feita uma ligação para Vossa Excelência? Qual era o tema da comissão processante? O questionado informa que não sabe. O senhor presidente pergunta se o vereador votou favorável ou contrário. É respondido que o vereador Ivo que votou favorável, pois a prefeita pediu para ele votar contrário. E como mesmo já tinha votado 12 contrários, então votou das 14, 2 favoráveis. O presidente da comissão informa que as respostas foram bem esclarecedoras e deixou aberto para os outros vereadores questionarem. O vereador Rafael alega que está contente e diz que o presidente da comissão já fez todas as perguntas que cercavam a CEP e que se dá por satisfeito. O relator da comissão também informa que está contemplado com as perguntas do vereador José Ernesto. O vereador José Ivo alega que não tem mais o que declarar e simplesmente está relatando o que aconteceu. Informa: votei favorável, está na explicação pessoal da sessão. E até porque eu disse que quem não deve não teme. Então, se for para apurar fatos verídicos, vamos apurar. Agora, se não é verídico, não tem como apurar. O senhor presidente agradeceu a colaboração do senhor Ivo e dos membros da comissão. Não havendo mais matéria, o presidente dá por encerrado a primeira oitiva da comissão. Termo de depoimento do vereador Nivaldo Vieira Pereira. Senhor presidente, José Ernesto esclareceu ao vereador Nivaldo Vieira Pereira as razões da sua presença e em seguida informou o vereador que seriam feitas algumas perguntas. Algumas perguntas podem não caber para Vossa Excelência responder, pois as perguntas vão ser feitas por todos os vereadores. Eu gostaria que Vossa Excelência fosse bem tranquila na resposta. Então, a primeira pergunta é se o novo vereador recebeu algumas ligações ou teve contato pessoal com a prefeita, pedindo para votar favorável, ao contrário, algum pedido de comissão especial processante protocolada nessa casa. O vereador Nivaldo Vieira Pereira responde que nunca teve esse contato. O senhor presidente questiona: o senhor recebeu ligação ou teve algum contato com outra pessoa do governo, ou com influência pedindo para votar favorável, ao contrário, algum pedido de comissão processante protocolada nessa casa? O vereador Bahia nega. Com relação ao vídeo divulgado pelo Estado de Boca de Rua, o presidente da comissão questiona se o vereador sabe quem foi o autor do vídeo. E o questionado informa que viu o vídeo, ouviu algumas conversas que envolveram o nome do mesmo e do vereador Adenilson. Alega que conhece o autor do vídeo das conversas e que já viu a pessoa pela câmera, mas não tem nenhum acesso à pessoa. Pergunta também se o vereador Nivaldo sabe a finalidade do vídeo ter sido gravado. O vereador alega que desconhece. O senhor presidente questiona: o senhor se recorda a data e quantas pessoas estavam no local do vídeo? O vereador responde: eu ouvi muitos barulhos e a citação do meu nome do vereador são, mas não tem conhecimento das pessoas que estavam no local. Informa que não estava no local. Em relação à conversa do vídeo, o senhor presidente indagou se o vereador tinha alguma ideia do que foi mencionado e que há algum acordo entre os vereadores Adenilson e Nivaldo, e uma pessoa chamada Sérgio. O vereador Nivaldo alega que não tem ideia e que nunca fez acordo. O vereador José Ernesto pergunta: o senhor tem ideia de quem seria essa pessoa chamada Sérgio, que aparece na gravação? E questionado responde: pelo que eu sei, o suplente chama Sérgio Fonseca, mas não pode afirmar se é ele que está falando. O senhor presidente interroga: no vídeo fala de um acordo, fala com o acordo que pode ser falado. O senhor tem alguma ideia do que seja? O interrogado informa que não tem conhecimento nenhum. O vereador José Ernesto questiona se o vereador sabe alguma informação no que se refere à questão dos vereadores Nivaldo ou Santos estão preocupados com a poupança deles.
O vereador Livaldo responde: não entendi essa brincadeira e não tenho ciência disso. O senhor presidente questiona se o vereador tem alguma ideia do que significa dizer que a prefeita ligou no segundo tempo para as pessoas que estavam presentes e é preciso ligar antes de começar o jogo. O vereador Livaldo diz que não tem ideia. O vereador José Ernesto indaga: o senhor tem percepção do que seria o jogo? Presidente. Novamente interrogado Neves. Senhor presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu solicito a Vossa Excelência que seja feita a dispensa da leitura das reuniões e das atas, para que a gente avance logo no relatório, para que possa dar a votação. Por gentileza. Gostaria que você consultasse o plenário. Até a questão de ordem do nobre vereador Zeca, eu submeto ao plenário o pedido aí de dispensa da leitura do processo, haja visto que vai estar também no relatório muito do que foi falado do processo. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Então está feita a dispensa da leitura do processo, sim, não do relatório. O relatório agora, solicito para o secretário que faça a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Pois não, vereador. Obrigado pela compreensão. Depois solicito a Vossa Excelência, os vereadores que quiserem cópia, que Vossa Excelência solicite a cópia, que gostaria de uma cópia para esse vereador. Então, quem quiser cópia, tem a cópia para ficar à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador. E o vereador que se sentir necessidade da cópia do todo o processo, pode solicitar na administração, que tão logo será providenciado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório. Senhor presidente, nós vamos ter que... Vai ser lido novamente todas as atas que foram lidas, que estão relatadas no relatório, ou no caso seria lido apenas o dispositivo do relatório? Não, solicito... Presidente. Pois não, vereador. Como já foi feita a leitura, solicito que seja lida a conclusão e pedido, haja visto que vai ser feita a leitura, que é dispensável a leitura. Né? O vereador que quiser depois, que peça, até porque tem conhecimento do andamento do processo. Já foi feita a leitura. Submeto ao plenário o pedido de questão de ordem do vereador Luiz Maurício, que entende que já foi feita a leitura de todas as atas. Então, já vamos passar direto para o relatório na conclusão. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada, então, a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura, então, da conclusão. Parecer final do relator da comissão processante, instalado nos termos do artigo 65 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, combinado com o artigo 9º, inciso 13, da Lei Orgânica do Município de Peruíbe e artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei nº 201/67. Do objeto do relatório. O presente relatório visa apurar denúncias formuladas por Claudete de Castro Dourado Andreotti em virtude de eventuais irregularidades praticadas pela vereadora Mari Laila Tânis Marlouro, membro dessa Casa de Leis. A presente comissão processante foi constituída por decisão do egrégio plenário na 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura desta Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, ocorrida em 11 de fevereiro de 2015. Passo a ler então, senhor presidente, a partir do item 4 do relatório, intitulado do encerramento da instrução. Após a oitiva da denúncia dos vereadores acima indicados, bem como da juntada de documentos ao presentes autos, quais especificados no depoimento da vereadora Mari Laila Tânis Marlouro, deu-se por encerrada a instrução, determinando-se a intimação da denunciada, concedendo-lhe prazo de 5 dias para a apresentação das razões escritas. O ato tomado teve como respaldo os termos contidos no artigo 4º, inciso 10, do Decreto-Lei nº 201/67, artigos 33, inciso 2, 134 e 135, inciso 7 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. 7. Da defesa final do denunciado. Diligentemente foi apresentado pela denunciada a defesa escrita, na qual apresentou suas alegações finais, em síntese enfocando quanto à insubsistência da denúncia, carência de provas, bem como a gritante desconformidade com os princípios e garantias constitucionais. Em suas considerações iniciais, reportou seus fundamentos inseridos no conteúdo
da defesa preliminar, onde frisou contra a inépcia da exordial acusatória. Em face à visível ausência do laço probatório, pois encontra-se calcada única e exclusivamente em gravação apócrifa de vídeo obtido licitamente ainda adulterado, anotou que o próprio juízo, onde ocorre a ação de obrigação de fazer proposta por Ana Carolina Cova Barcelos e outros, nos autos do processo número 0007713-88.2015.8.26.0441, contra a veiculação do vídeo apócrifo que fundamentou a denúncia, determinou a tutela antecipada para que a denunciante retirasse o vídeo de circulação não só da internet, mas de todos e qualquer rede social, sob pena de multa diária. Por derradeiro, pugnou pela improcedência do feito. 8. Das análises e manifestações acerca das questões preliminares, méritos arguidas em defesa. Esta comissão, no tocante aos argumentos da defesa e concernentes à matéria preliminar, reitera o posicionamento lançado no parecer inicial de que a denúncia poderia ser arquivada por não reunir os elementos necessários à sua admissibilidade, nos segundos termos, da inépcia da peça inicial, da ausência dos requisitos para recebimento da denúncia. O primeiro pressuposto do processo de cassação de mandato eletivo do prefeito ou vereador é a existência da denúncia conforme inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, que está disposto no seguinte modo: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para que os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Contudo, para que essa denúncia seja válida e apta a dar prosseguimento ao processo, faça necessário o preenchimento de certos requisitos. Nesse sentido, a lição de Luiz Carlos Garcia, promotor de justiça de Goiatuba, do estado do Goiás, que ao comentar o dispositivo transcrito dispõe que do dispositivo extrai-se que a denúncia deve ser feita por qualquer leitor, vereador ou presidente da Câmara, de forma escrita com a exposição dos fatos e indicação de provas. Além desses requisitos, deve a denúncia conter outros elementos que decorrem do sistema legal aplicável à espécie será objeto de estudo. Indicação das infrações praticadas, acompanhadas da capitulação legal, assinatura do denunciante dirigida ao presidente da mesa e a qualificação do acusado ou fornecimento de elementos suficientes para a indicação do mesmo. A denúncia aqui é a peça inaugural do procedimento de cassação do prefeito ou vereador, consistente em uma exposição por escrito de fatos que constituem tese de infração política administrativa, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei específica a quem é presumidamente seu autor e indicação das provas que se alicerça a acusação. Com base em processamento jurisprudencial, tem sustentado que não se pode aproximar o procedimento cassatório com o do processo criminal, porque não haveria naquele um acusado e, por consequência, uma acusação. Tito Costa ensina que, nos processos de cassação de mandato eletivo, é efetivamente uma acusação e alguém que é alvo dela, o acusado. A defesa do mandato que advém do voto popular é um direito e um dever do denunciante, razão pela qual não há de estar cercado de todas as garantias. Dentre essas garantias, ressalta a necessidade da existência de uma denúncia clara com a narração dos fatos típicos ajustáveis à figura legal da infração referida, como no processo penal. A obra citada, página 248. Portanto, há uma acusação e um acusado, devido à denúncia se ater claro e precisamente aos requisitos legais, pois, ao contrário, será inepta, como veremos. A. Da narração precisa e clara dos fatos de sua capitulação jurídica da prova de configuração da infração política administrativa. Como vimos acima, a denúncia deve descrever de forma clara e precisa os fatos imputados e as provas que embasam a acusação da infração política administrativa, além de outras exigências que decorrem do nosso ordenamento jurídico. Para o saudoso Eli Lopes Meirelles, a denúncia deverá ser feita por escrito com a exposição clara dos fatos e a indicação das provas da acusação, assinada pelo denunciante e dirigida ao presidente da mesa. Ao comentar o inciso 1º, o inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, Altamira de Araújo Lima e Filho ensina que o segundo aspecto exigido é a exposição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, tudo narrado de forma clara e precisa, indicando as infrações praticadas, acompanhadas de capitulação legal e, juntamente com as indicações e a apresentação das provas suficientes para o embasamento da tese acusatória, ao que se soma a qualificação do acusado ou o fornecimento de elementos suficientes para a identificação do mesmo. Sem dúvida que o parâmetro nesse ponto será exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Somente assim se estará dando conhecimento ao acusado amplamente do que se lhe imputa e, simultaneamente, permitindo ao mesmo formular sua defesa eficaz e que vai instaurar a fase do contraditório. Segundo Tito Costa, a denúncia deve ser formalizada com clareza, expondo os fatos e indicando as provas. Embora não se possa exigir dela a precisão técnica de uma denúncia penal, necessário será, entretanto, que seja redigida
de forma a permitir o ajustamento dos fatos à letra da lei e assim possibilitar ao acusado a elaboração de sua defesa. Se assim não for, se esse mínimo não estiver atendido, a denúncia será inépita e não poderá ser aceita. Destaque nosso. Garcia remata citando novamente Tito Costa. A denúncia deve narrar os fatos de forma clara e precisa, ajustando-se à letra da lei, a fim de tipificá-los e dessa forma possibilitar a defesa do acusado em toda a sua amplitude, como assegura a Constituição. Se assim não for feito, o procedimento estará comprometido em sua essência, disso resultando a falta justa causa para o julgamento da condenação. Feitas essas considerações, é de se observar que a denúncia apresentada não observa esses requisitos. A denunciante, nas imputações que faz, não traz sequer a indicação das provas a serem produzidas na instrução, salvo o reporte à gravação em mídia, que teria recebido de maneira apócrifa, sem qualquer menção aos meios pelos quais foi ilícita ou ilicitamente obtida, ou seu autor, ou a se ter autorizado sua divulgação, como bem qualquer indicação de que se está protegendo o sigilo da fonte. Reduz-se levianamente a dizer que a gravação conteria a conversa da parlamentar denunciada, sem indicação do que seu interlocutor, a respeito de um suposto acordão, que envolveria parlamentares dessa casa em negociação com o Executivo Municipal quando a votação da determinada CEP. Depois disso, dispara indagações a respeito da fala da nobre vereadora, indagações essas que demonstram não estar clara na mídia, ao que se referia a diálogo havido, podendo obviamente dizer respeito a tantas coisas quanto só uma imaginação fértil pode alcançar. Em nenhum momento a denunciante indica quaisquer outros meios de prova pelas quais pretende provar o que alega, ou seja, que a nova vereadora doutora Mari Laila Tânis Malou teria faltado ao decoro parlamentar dessa Casa de Leis, amparando suas alegações e indagações instituídas de respostas do argumento vazio de que a cidade de Peruíbe não suporta mais escândalo. B. Da utilização da denúncia de gravação apócrifa obtida ilicitamente e ainda adulterada. A denunciante anexa a peça inicial, mídia da gravação reportada, como dito acima, sem qualquer menção aos meios pelos quais foi ilícita ou ilicitamente obtida, ou a seu autor, ou a ter autorizado sua divulgação, como bem sem qualquer indicação de estar protegendo o sigilo da fonte. Deve-se destacar que a denunciante não apresentou a mídia original que teria recebido de maneira apócrifa, mas aquela que informa ter sido publicada em seu site www.bocaderua.com.br e nas redes sociais, já com a inserção de comentários do referido blog a respeito do caso, fazendo crer que a gravação possa ter sido adulterada, não se prestando, portanto, como prova a balizar o presente procedimento. Além do que a própria referência subtitulada aos 1.24 segundos da gravação é inexata, posto que, como salientado pela defesa, os dois parlamentares mencionados no diálogo não votaram contra a abertura da referida CEP. Mas não é só. A própria forma como teria sido entregue a denunciante a gravação em mídia em questão, ou seja, de maneira própria, já é indicativa da clandestinidade com que possível ou muito provavelmente foi produzida. Entendo, pois, que o vídeo em textilha não constitui prova ou sequer início de qualquer irregularidade praticada pela nobre vereadora denunciada, ferindo de morte por sua origem espúria o princípio da ampla defesa do contraditório que deve permear o processo de apuração dos fatos por essa digna comissão especial processante. Nesse sentido, o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas constituiu o olhar da teoria da jurisprudência norte-americana, que é dos frutos da árvore envenenada. Sua limiar básica é pela inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Oliveira assim define essa teoria. Se os agentes produtores da prova ilícita pudessem dela se valer para a obtenção de novas provas, a cuja existência somente se tenha chegado a partir daquela ilícita, a ilicitude da conduta seria facilmente contornável. Bastaria a observância da forma prevista em lei, na segunda operação, isto é, na busca das provas obtidas por meio de informações extraídas pela via da ilicitude, para que se legalizasse a ilicitude da primeira operação. Assim, a teoria da ilicitude por derivação é uma aplicação ao princípio da inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente. O STF conferiu acolhida a essa teoria, conforme precedentes citados por Oliveira, do HC número 74116/São Paulo, publicado no Diário Oficial da União em 14 de 3 de 1997, e no HC número 76641 de São Paulo, também publicado no Diário Oficial da União em 5 de 2 de 99. Veja esse teor dos primeiros julgamentos. Ementa, habeas corpus, crime de tráfico entorpecente, prova ilícita, escuta telefônica. 1. É ilícita a prova produzida mediante escuta telefônica autorizada por magistrado antes do advento da Lei nº 9296 de 24 de 7 de 96, que regulamentou o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. São igualmente ilícitas por contaminação as dela decorrentes, aplicação da doutrina norte-americana dos frutos da árvore venenosa. 2. Inexistência de prova autônoma, HC número 74116/São Paulo. C.
da não apresentação de outras provas, listas pela denunciante e suas alegações. Do mesmo modo, na denúncia não foi arrolada qualquer testemunha, quanto menos por obviedade na clandestinidade havia na obtenção da gravação que apresenta o nome da pessoa que teria passado tais informações ao denunciante. Além das vagas e imprecisas afirmações da denúncia, posto que simplesmente acompanhadas de indagações que pinçam o texto fora do contexto, sob o pretexto de promover a cassação da nova vereadora denunciada, o que imagina-se até dificulta a realização de sua defesa, não estão acompanhadas das provas nas quais estariam embasadas, senão em gravação pela forma como entrega a denunciante, muito provavelmente obtida escusamente, portanto, absolutamente ilícita. A denunciante nem ao menos indicou os meios de prova pelas quais pretendia demonstrar a veracidade de suas alegações, que de resto sequer são alegações, mas apenas indagações a respeito do que se referiria à conversa gravada, entendendo irresponsavelmente tratar-se de algo que, além de muito provavelmente não se tratava, como relatado e esclarecido pela defesa da denunciada. Portanto, mais um motivo para a declaração de inépcia da denúncia escrita. Nesse sentido, a lição do professor Valdo Fázio Júnior. A denúncia deve ser deduzida com clareza, descrevendo os fatos e indicando as provas. Claro que não se pode exigir, no caso, uma peça elaborada com esmero e de seu correspondente penal, mas no mínimo que seja lógica e conclusiva quanto à subsunção típica, ou seja, a conduta do prefeito deve corresponder a uma das descritas no artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. É o que se exige sob pena da inépcia. 9. Das análises e manifestações acerca das questões meritórias arguidas em defesa. Esta comissão, no tocante aos argumentos da defesa concernentes ao depoimento dado pela testemunha ouvida nos autos e já reproduzido acima, de modo que decepciendo nova repórter, tem o seguinte: em síntese, os senhores vereadores Adenilson Alves Pereira e Nivaldo Vieira Pereira, citados na gravação, e o vereador José Ivo dos Santos, que participou da conversa gravada, repite-se, gravada e obtida ilicitamente, de quando se depende na respeitável decisão do juiz da primeira vara desta comarca de Peruíbe, nos autos do processo 0000.713-88.2015.1.26.0441, de forma geral, efetivado depoimentos idôneos e válidos, no sentido de se traduzir a verdade dos fatos e afastar quaisquer dúvidas acerca de sua conduta ilibada frente ao mandato do vereador que ostentam, sustentando não terem participado de quaisquer acordo para votação ou rejeição dos pedidos de informação de comissões especiais processantes anteriormente apresentados a essa Casa de Lei. Os anais da Casa e a boa memória dos nobres edis demonstram à sociedade que diversas comissões processantes têm sido instauradas nessa legislatura. E, independentemente de ser ou não instaurado, todas as denúncias trazidas ao conhecimento dessa Casa têm sido apuradas pela diligente fiscalização dos membros deste Poder Legislativo e com o apoio de todos os vereadores. Merece menção o fato de que a própria vereadora denunciada, na sessão ordinária onde foi lida a denúncia em Testilha, concitou os colegas vereadores a aprovar a abertura dessa comissão especial processante, a fim de esclarecer a população e nada temer em relação às acusações que lhe foram feitas pela denunciante, e que, ao final, a verdade de sua inocência viria à tona. Com efeito, a par do que já foi observado, manifestando esta comissão processante para que os seus trabalhos, e principalmente a confecção desse relatório final, se pautou e se pauta pela verificação da prova plena, consistente e convincente, a fim de que se restasse uma conclusão lógica e bem aceita. Pautou-se e se pauta pela verificação da verdade real e do natural das coisas, de forma que os aspectos relacionados com as suas eventuais deficiências, fragilidades, tudo, insuficiência, ônus, etc., não tiveram o efeito de induzir a erro os membros desse colegiado, definitivamente. Em boa hora, essa comissão rejeita a utilização dos meios de prova ilicitamente, qual a gravação apresentada pela denunciante, além de ter sido adulterada, conforme explanado pela defesa, reportando-se a inserção aos 1 minuto e 24 do texto que descontextualiza as conversas gravadas, não tendo, de todo modo, condão de fundamentar uma condenação em matéria tão grave quanto a quebra do decoro parlamentar. Destaca-se que o vídeo publicado pelo denunciante, apresentado nesta Casa de Leis como único fundamento da denúncia, foi registrado por essa comissão não só por ter sido obtido ilicitamente, qual decorrência que já mencionada a decisão judicial da primeira vara dessa comarca, mas os próprios termos de certo o relatório da respeitável decisão do primeiro grau, que considerou a tutela antecipada para a retirada do vídeo de circulação na internet, porque, entre aspas, não foi publicado na íntegra de forma que é requerida. Denunciante está se valendo disso para tentar denegrir a imagem de uma pessoa pública, por razões pessoais, distorcendo os fatos que ocorreram naquela data, induzindo as pessoas a erro, afirmando coisas e conclusões que não ocorreram. Nada obstante, é importante que os vereadores desta Casa, e aqui me incluo também, como detentores do munus
da palavra, representantes e funcionários do povo, devemos cuidar sempre, em todo instante, para que as palavras ditas em público no plenário dessa corte, dessa casa, ou em particular nos nossos gabinetes, nos corredores, ou mesmo no silêncio de nossas casas, seja proferido sempre de modo a não serem mal entendidas, interpretadas e às vezes incautas ou maliciosamente usadas por terceiros para fins outros que não movidos